Fala galera! Na aula de hoje nós falaremos sobre triângulos. Você sabe o que é um triângulo? Sabia que um triângulo ele classifica-se quanto à medida dos lados ou quanto à medida dos ângulos? Fica comigo que logo logo a gente continua. E aí, tudo bem com vocês? Professor Lee, e hoje nós falaremos sobre triângulos, definição, classificação, exercícios e muito mais, beleza? Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para as notificações. Se gostar do vídeo, curta. Se não gostar, dá um dislike. Então, comente, compartilhe com a galera e vamos que vamos. Então, pessoal, nós temos aqui inicialmente que fazer a definição de um triângulo. Agora, como se define um triângulo? Primeiramente, nós temos três pontos não colineares. Como assim três pontos não colineares? Três pontos que não estejam na mesma linha. Aí, por exemplo, se a gente tiver aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C. Então, esses três pontos eles não são colineares. Então, se a gente fizer a união dos segmentos de reta, no caso AB, BC e AC, nós temos exatamente o nosso triângulo. Então, pessoal, colocando aqui, o segmento AB, depois o segmento BC e depois o segmento AC. Né? Então veja que nós temos um triângulo, onde nada mais é do que um polígono que tem três vértices, três lados, três ângulos internos e também tem três ângulos externos que nós não vamos entrar nessa discussão por enquanto, certo? Então essa é a definição de triângulo. Agora, todo triângulo ele tem os seus elementos. Então se eu fizesse aqui, por exemplo, outro triângulo diferente do anterior. Aqui. Vamos fazer assim e assim. Para esses elementos, eu teria que nomear esses vértices aqui. Como, por exemplo, se lá eu coloquei ABCD, aqui eu vou colocar D, E e F. Então, os elementos. Primeiro, a gente teria os vértices, que esses vértices são esses pontinhos aqui que eu marquei, no caso, D, E e F. A gente também teria os elementos chamados de lados. Então, esses lados aqui seriam os segmentos que unem os vértices. Então, DE, notaçãozinha de segmento, como a gente já tem aula no canal aí sobre isso, né? EF e também DF. Não é isso, pessoal? E, além disso, a gente tem os três ângulos internos aqui, que, como eu disse anteriormente, nós não vamos entrar na discussão de ângulos externos, beleza? Então, aqui, os ângulos internos. A gente deve lembrar da notação de ângulo, a gente pode colocar somente os vértices, com o acentozinho circunflexo em cima, né? O ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. Então, os elementos de um triângulo são os seus vértices, os seus lados e os seus ângulos internos. Na aula sobre polígonos, que vai aparecer um cardzinho aí em cima, fala sobre diagonais, mas um triângulo ele não tem diagonais.
né? Então, desta forma, a gente classifica, a gente define o que é o triângulo e também os seus elementos. Além disso, a gente também pode ter a classificação. Ou seja, nós podemos classificar os tipos de triângulos de acordo com as medidas dos lados e de acordo com a medida dos ângulos. Deixa eu só subir um pouquinho aqui. Aí. Então, ó, nós temos aqui a classificação quanto à medida dos lados. A gente pode perceber que esses lados do primeiro triângulo aqui, eles têm exatamente a mesma medida, porque nós temos figurinhas iguais aqui, ó, 2 tracinhos e 2 tracinhos e 2 tracinhos. Então é como se a gente tivesse aqui, ó, um lado de 5 centímetros, outro lado de 5 centímetros e outro lado de 5 centímetros. Então, quando isso acontece, a gente classifica o triângulo como equilátero. Um triângulo equilátero é aquele que tem a medida dos 3 lados iguais. Então, desta forma, nós classificamos o triângulo equilátero como lados de medidas iguais. Agora, se a gente observar o segundo triângulo, nós temos aqui a mesma figurinha que só aparece em 2 lados, como se a gente tivesse aqui 5 centímetros, 5 centímetros e aqui 4 centímetros. Que aqui ficou meio zoado esse negócio aqui, né? Então, 4 centímetros. Então, perceba que nós temos 2 lados de medidas iguais. Quando isso acontece, nós classificamos como isósceles. Beleza? Então, ó, se o triângulo equilátero ele tem 3 lados de medidas iguais, obviamente ele também tem 2 lados de medidas iguais. Então, isso quer dizer que um triângulo equilátero também pode ser classificado como isósceles, mas o inverso não vale. Um triângulo isósceles ele não pode ser classificado como equilátero. Beleza? Tem que se ligar nisso aí. Já no terceiro e último triângulo, veja que as marquinhas são diferentes. Então, isso aqui é como se a gente tivesse um triângulo de 4 centímetros de lado, 5 centímetros de lado e 6 centímetros de lado. Ou seja, os 3 lados têm medidas diferentes. Então, aqui a gente o classificaria como escaleno. Então, pessoal, com isso a gente conclui a classificação de um triângulo quanto à medida dos lados. Equilátero, 3 lados de medidas iguais. Isósceles, 2 lados de medidas iguais. E escaleno, 3 lados de medidas diferentes. Beleza? E a gente também pode classificar um triângulo quanto à medida dos seus ângulos internos. Então, a gente também deve lembrar o que é um ângulo interno em relação principalmente à medida do ângulo interno. Então, quem não lembrar dessa parte aí, vai aparecer outro cardzinho que nós temos uma aula aqui no canal sobre ângulos, beleza? Então, pessoal, ó, se a gente considerar esse triângulo aqui, perceba que a medida dos 3 ângulos aqui, eles têm ângulos agudos. Opa! Ângulos agudos. O que é um ângulo agudo? Tem medida menor que 90 graus. Quando um triângulo tem os seus 3 ângulos de medidas menor do que 90 graus, nós o chamaremos de acutângulo. Então, um triângulo acutângulo é aquele que apresenta 3 ângulos agudos, medidas menores do que 90 graus. Já aqui no segundo triângulo, perceba que nós temos um ângulo reto aqui em A. Então, como nós temos um ângulo reto aqui em A, então nós o chamaremos de triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo é aquele que apresenta um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto, e obviamente os 2 ângulos são agudos. E por último, perceba que aqui, esse ângulo aqui, ele é obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele com medida maior que 90 graus. Então, esse triângulo aqui, ele classifica-se como obtusângulo.
obtusângulo. Beleza, galera? Então, desta forma, a gente classifica os ângulos quanto à medida os triângulos quanto à medida dos ângulos internos. Acutângulo, os três ângulos são agudos, faltou até um S aqui. Retângulo tem um ângulo reto e obtusângulo tem um ângulo obtuso. Beleza? E por último, a respeito de triângulos, falta só a gente mencionar a condição de existência. Como assim a condição de existência? Não são quaisquer três segmentos que formam um triângulo. Por exemplo, se a gente observasse aqui, ó, se eu tiver um segmento de 3 centímetros, por exemplo, se eu tiver um segmento aqui de 3 centímetros, tiver um segmento aqui de 1 centímetro, e tiver outro segmento aqui de 1,5, então perceba que não dá para fechar um triângulo. Então isso quer dizer que esses três segmentos não estão de acordo com a condição de existência de um triângulo. Que condição seria essa? Como eu tenho três lados, então um desses lados ele deve ser menor do que a soma dos outros dois. Então isso quer dizer que esse lado A deve ser menor do que a soma do lado B com o lado C. O lado B ele deve ser menor do que a soma do lado A com o lado C. E o lado C ele deve ser menor do que a soma do lado A mais o lado B. Então, essa é a condição de existência de um triângulo. Quaisquer três segmentos que se encaixem nessas condições aqui podem formar um triângulo. Por exemplo, ó, se a gente tivesse três segmentos, um segmento A de 6 centímetros, um segmento B de 4 centímetros e um segmento C de 8 centímetros, verifique se essas medidas condizem com um triângulo. Então, ó, se a gente for levar em consideração as condições que a gente viu lá em cima, será que o lado A é menor do que a soma de B mais C? Vamos verificar. 6 é menor do que 4 mais 8? Então a gente pode perceber que sim, já que 4 mais 8 é igual a 12. Então a primeira condição ela está satisfeita, né? A segunda, será que o lado B é menor do que o lado A mais o lado C? Então vamos ver. Então se o lado B é 4, será que 4 é menor do que a soma de 6 mais 8? Então a gente pode perceber que, mais uma vez, a condição está satisfeita, já que 6 mais 8 ele é igual a 14. E a última condição para a gente fechar é que o lado C deve ser menor do que a soma do lado A mais o lado B. Então, se a gente tem que o lado C mede 8, e o lado A mede 6, e o lado B mede 4, então aqui a gente pode perceber que 6 mais 4 é igual a 10, e 8 realmente é igual a 10. Então, desta forma, a gente pode dizer que esses três segmentos de reta, formam um triângulo. Um triângulo. Beleza, pessoal? E para fechar essa nossa aula sobre triângulos, aqui. Para fechar essa aula sobre triângulos, vamos ver uma questãozinha do Enem que caiu em 2018, se minha mente não falha, o espírito não me engana, a prova azul, certo? Questão 165, ela diz assim, ó: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco
e 2 remos do mesmo tamanho. Então aqui, ó, pelo enunciado, a gente já pode dizer que esse mesmo tamanho, a gente já pode usar aqui, ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ou seja, de A até B é igual a de A até C. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada de afastamento. Então, seguindo aqui, ó, nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo, que eu cobri aqui, ó. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Então, ó, aqui a gente já pode marcar o triângulo, vou colocar aqui, ó, de A até B, de B até C, e de A até C e de B até C, onde esse ângulo aqui, segundo a questão, tem 170 graus. Não é isso? Então, vamos lá. O tipo de triângulo converte-se nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição é retângulo escaleno, acutângulo escaleno, acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno ou obtusângulo e isósceles. Então, pessoal, perceba que esses 2 remos aqui formam os 2 lados congruentes, ou seja, medidas iguais. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles. Da mesma forma que a gente tem um ângulo 170 graus, que é muito maior do que o ângulo de 90 graus, nós temos aqui um triângulo também obtusângulo. Então veja que questão fácil, mais folgado que confeito em boca de banguelo, essa questãozinha do Enem de 2018. Então, triângulo isósceles e obtusângulo, a gente tem aqui a alternativa E. Então, desta forma, a gente conclui aqui o nosso estudo sobre triângulos. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative todas as notificações, curta, comente, compartilhe com a galera e até o próximo vídeo. Valeu!